Oséias capítulo 14, versículo 9 diz assim: Quem é sábio que entenda estas coisas? Quem é prudente que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Queria que os irmãos repetissem comigo a última parte desse versículo. Eu falo e vocês repitam comigo, por favor, assim: os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão nele. Aleluia por esse texto que nos traz a esta reflexão, que os caminhos do Senhor são retos. Isso é muito importante para todos nós que estamos vivendo a nossa vida, e vivendo a nossa vida cristã com discernimento, com bastante consciência daquilo que a vida espiritual representa para todos nós. O mais importante de tudo, nós sempre julgamos que o mais importante de tudo é que todo cristão tenha consciência do que é ser cristão, tenha consciência da sua responsabilidade como cristão e que, sobretudo, tomando consciência de tudo isso, possa proceder de maneira certa, possa proceder de maneira adequada, conforme a vontade de Deus, conforme os princípios de Deus que o Senhor próprio estabeleceu para que nós vivêssemos, de fato, em nossa vida, em nossa experiência, quer estejamos em nossas casas, nos trabalhos, nas ruas, nas viagens, nos encontros, aonde quer que nós estejamos, precisamos estar conscientes daquilo que precisamos fazer, das ações que precisamos tomar para que a nossa vida cristã, então, se torne uma vida cristã autêntica, uma vida cristã saudável, uma vida cristã vencedora, para que possamos nos livrar de todo tipo de religiosidade, de todo tipo de achismos, de filosofia e tudo aquilo que o homem pode estabelecer e pode impor como vida cristã. Nós estamos falando sobre o caminho do amor, e nós lemos o texto que diz que os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão nele. Na semana passada nós lemos o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 13, que é um capítulo do Novo Testamento de ouro, ao meu ver, que trata sobre o amor de maneira peculiar, de maneira particular, trazendo o amor como um prisma, com todas as suas facetas, as facetas do amor, contidas na própria essência de Deus, que é amor. Quando nós falamos do amor, não podemos fazê-lo de qualquer maneira, como quem fala de um amor, do amor humano, do amor eros, como aquele que trata do amor do homem para com a mulher, o amor eros, né? Não, mas nós falamos de um amor superior, de um amor que é o próprio Deus. A Bíblia declara que Deus é amor. Então Deus, ele não tem amor, Deus, ele é. Em essência, ele é o próprio amor, e ele é aquele que habita em nós, e habitando Deus o nosso coração, o nosso espírito, nós temos a condição, e não somente a condição, nós temos a responsabilidade de fazer com que esse Deus seja manifestado em nós, ou seja, com que a essência de Deus, que é amor, possa ser manifestada em nossa vida. Por isso diz o texto: os caminhos de Deus são retos, e os justos andarão nele. E qual é o caminho de Deus, senão o caminho do amor? E quando nós falamos o caminho do amor, Paulo, ele é bem claro quando ele diz aqui em 1 aos Coríntios, capítulo 13, no versículo 1, ele diz: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Então Paulo, ele diz que agora ele passa a mostrar um caminho sobremodo excelente, o melhor caminho, o único e verdadeiro caminho capaz de nos tornar cristãos. Este caminho é um caminho sobremodo excelente, capaz de nos colocar em uma experiência viva com o próprio Deus, que é amor. Na verdade, a marca do cristão, a marca do servo de Deus, ela deve ser o amor. Não deve ser qualquer outra coisa a não ser o amor expresso em sua vida em todos os dias.
em todas as circunstâncias. É lógico que esse caminho é um caminho paulatino, é um caminho progressivo, que é esse caminho sobremodo excelente que fala Paulo, que é o caminho reto de Deus. Esse caminho é um caminho que nós precisamos atentar em nosso espírito, em nosso coração, e por meio da nossa fé, estarmos observando a nós mesmos. É uma auto-observação que cada um deve fazer de si, porque você precisa observar o teu coração, observar as tuas atitudes, observar o teu comportamento em relação a quem? Em relação aos outros. Por que eu estou dando ênfase a uma observação ou uma autorreflexão sobre o meu comportamento em relação aos outros? Porque é muito fácil a pessoa declarar o amor a Deus. Porque, cadê Deus? Aonde está Jesus? Aí a pessoa que tem um conhecimento pré-adquirido vai falar, Jesus está em mim. Jesus habita em mim. Deus habita o meu espírito. O Pai, o Filho e o Espírito Santo está habitando e fazendo habitação em mim. Eu digo, perfeito. Isso é um preceito teológico do Novo Testamento. E todos aqueles que creram em Deus, o próprio Deus faz habitação, como o próprio Jesus declarou em João capítulo 14, versículo 23, quando ele disse aos seus discípulos naquela ocasião, aquele que me ama guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E viremos e faremos nele morada. Então esse preceito ele é muito certo, é verdadeiro, é algo que é bastante certo declarar, e é uma verdade ontológica dentro de nós, é essência dentro de nós. Deus habita o nosso espírito. Mas quando eu falo, cadê Deus? Onde está o Senhor? Para que eu possa amá-lo, para que eu possa servi-lo, para que eu possa me curvar diante dele, para que eu possa prestar um culto racional, de experiência viva em cada dia da nossa semana, em cada hora do nosso dia. Aí a pergunta que fica é, não há como amar a Deus, não há como servir a Deus, não há como adorar a Deus, se não for por meio de observar que Deus, Ele é amado, Ele é servido e Ele é adorado quando nós assim fazemos, olhando para o outro ou para os outros. Quem está entendendo, diga amém. Não há como você falar, eu amo a Deus. Você pode até falar que ama a Deus, mas esta proclamação verbal que você está fazendo, ela precisa se cristalizar, precisa se transformar em ações. Porque aquele que não age, que não serve a Deus com ações, esse é um serviço vazio, destituído de realidade espiritual. E a vida cristã, ela consiste em realidades espirituais. Olha, o que é a fé? Quando o escritor aos Hebreus escreveu sobre a fé ali, no capítulo 11, logo no início, ele fala que a fé é a certeza. E sendo um pouco mais profundo nesse termo certeza, a fé é a substantificação das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Então observa que essa substantificação das coisas que se esperam, futuras, e a certeza e a convicção de fatos que passaram, que aconteceram, esse substantificar é substantificar, tornar substância, essência, dentro de nós. A fé, ela substantifica os fatos espirituais, as verdades eternas, toda a obra de Deus, ela é substantificada dentro de nós pela fé. A fé, ela substantifica, torna real e experienciável as coisas eternas dentro de nós. Por isso que quando nós declaramos nosso serviço a Deus, temos que saber o que estamos falando. Não podemos ficar como religiosos lançando frases ao vento, falando jargões religiosos, como frases decoradas, como conceitos estabelecidos, vazios, totalmente destituídos de Deus. Não, precisamos fazer com fé e com realidade. E a maneira disso é trazer a certeza da fé e a convicção das verdades eternas para dentro de nós, e agora externarmos estas verdades com ações.
E quando nós falamos que os caminhos de Deus é perfeito, o caminho do amor é perfeito, é um caminho sobremodo excelente, que precisa ser trilhado, que precisa ser exercitado, eu queria ler um texto com os irmãos aqui em Atos capítulo 17, que é um texto que muito me chama a atenção nesse sentido, de experiência de vida cristã, de caminhar o caminho do amor, o caminho da verdade, o caminho de Deus, o caminho sobremodo excelente. Atos capítulo 17, versículo 24, diz assim, ó: o Deus que fez o mundo, está falando do Deus Criador, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Atenção, Paulo está declarando estas palavras quando ele estava em Atenas, lá no Areópago, que é um lugar, um templo pagão, um templo ateniense pagão lá da Grécia, que estava cheio de altares de deuses estranhos. Ali estava um altar com Deus tal, aqueles deuses, que não é o Deus que fez os céus e a terra, porque Paulo começa seu discurso dizendo, o Deus Criador. Eu me reporto a vocês, meus ouvintes, falando do Deus Criador. Vejo que vocês são extremamente religiosos, eu vejo que vocês são religiosos porque vocês estão aqui cultuando aos vossos deuses. Mas o Deus que eu quero dizer para vocês, inclusive esse altar que está aqui, ó, escrito ao Deus desconhecido, é sobre esse Deus que vocês não conhecem que eu quero apresentar nesta manhã. E esse Deus que vocês não conhecem, ele é o Criador dos céus e da terra. E esse Deus, ele não habita, ele não pode habitar esse templo. Ele não está aqui, infelizmente eu quero dizer para vocês que ele não está aqui porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Porque o templo que Deus deseja habitar é um templo vivo. É um templo humano que Deus projetou, que Deus criou para a sua satisfação e para o seu deleite. Deus deseja habitar um templo vivo, que é o espírito de todos aqueles que creem. E aí ele segue no versículo 25 dizendo, nem é servido por mãos humanas. Quem não é servido por mãos humanas? Versículo 24 diz que o Deus que criou o mundo não habita neste local de reuniões aqui, ó, nessas paredes, ele não habita aqui, ele não está aqui dentro. Só que esse Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas, ele também não pode ser servido por mãos humanas. Vou fazer uma pergunta que não é retórica, eu gostaria que vocês respondessem. Quem aqui deseja servir a Deus? Uma boa parte deseja servir a Deus. Vou perguntar mais uma vez. Quantos aqui desejam servir a Deus? Eu desejo também servir a Deus. Só que o texto está dizendo que ele não pode ser servido por mãos humanas. E aí continua, como se de alguma coisa precisasse. Reflita comigo nesse texto. O Criador que fez o universo, ele habita você, ele não habita essas paredes, ele habita o teu coração, o teu espírito, amém? Só que agora diz que ele não pode ser servido pelas suas mãos, como se de alguma coisa precisasse, como se estivesse precisando de uma coisa que você fizesse para ele diretamente. Como se você falasse algumas palavras e ele ficasse contente com as tuas palavras, e ele ficasse todo emocionado com os nossos glórias a Deus, com os nossos aleluias, com os nossos graças a Deus, com os nossos eu amo a Deus. Como se ele se incomodasse emotivamente e se deixasse levar por palavras que nós falamos. E nem tão pouco com as nossas coisas, você não pode dar nada para Deus. Se alguém estiver pensando que pode dar alguma coisa para Deus, Deus não pode ser servido. Ele não precisa de nada. Ele é Deus, Ele é Criador, Ele é Senhor, Ele é Altíssimo, Ele é Soberano. Ele é Deus. Não precisa de nada. Pastor, então como que eu vou servir a Deus? Aqui está o caminho que Deus estabeleceu para a tua vida, para que você, desejando servir a Deus, você saiba como fazê-lo. Atenção. Versículo 26. De um só fez toda a raça humana. O Deus Criador, ele não pode ser servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. E esse Deus Criador, ele fez de um só, ou seja, de Adão e Eva, toda a raça humana, para habitar sobre a terra, sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus. Olha só, quem entendeu?
Ele criou de um só toda a raça humana, colocou todos nós, os seres humanos, na terra, estendeu os limites, o tempo da nossa habitação, o tempo da nossa vida, a nossa passagem, os nossos anos de vida nessa terra, para buscarmos a Deus. Vocês sabiam que o ser humano foi criado para buscar a Deus? Pastor, eu ouvi dizer na minha vida de cristão, nos meus estudos, nas minhas reflexões, eu entendi que Deus me chamou para buscar a Deus, que os crentes têm que buscar a Deus, que os cristãos têm que orar buscando a Deus, que os cristãos têm que orar, têm que buscar a Deus jejuando e congregando, e buscar a Deus falando e evangelizando e fazendo essas coisas. Aí eu digo amém, tudo certo. No entanto, ele criou toda a raça humana para buscarem a Deus. Agora entra o ponto de reflexão das nossas mensagens falando do amor. Se ele chamou toda a raça humana, se ele criou toda a raça humana para buscar a Deus, como é que o não cristão vai buscar a Deus? O não cristão não tem o costume de dizer glória a Deus. O não cristão não diz graças a Deus, não diz aleluia, não diz Jesus é o Senhor. Ele não tem essas frases, esses jargões, essas coisas, vamos dizer assim. O não cristão não tem o seu costume de ficar orando, jejuando, ofertando, congregando, essas coisas próprias dessa vida litúrgica, né? Que é a vida do congregar e de viver em comunhão. Aqui só cabe uma reflexão e uma resposta para esse texto. Se ele criou toda a raça humana para buscar a Deus, e ele disse que não pode ser servido por mãos humanas, só uma maneira de entender esse texto. Todo ser humano tem uma responsabilidade de servir a Deus. Todo ser humano tem uma responsabilidade de dar testemunho de Deus. E o único testemunho de Deus que o ser humano, não é o cristão, não é o crente, não, o ser humano pode dar, é de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quem está entendendo, diga amém. É o caminho de Deus, é a maneira que Deus estabeleceu, porque quando a pessoa está amando a Deus, esse amor a Deus vai se converter, vai se manifestar no amor ao próximo. Como eu disse no início aqui, não há como dizer que ama a Deus sem não amar o próximo. Não há como servir a Deus como se ele precisasse de alguma coisa, se nós não estivermos servindo as pessoas, se não estivermos observando as pessoas próximas de nós. Sabia que sempre tem alguém próximo de você? Sabia que sempre se aproxima alguém de você? Você sabia que Deus ele sempre providencia alguém se aproximar de você, ou Ele sempre aproxima alguém de você, para que você como um cristão, para que você que professa uma fé em Deus, uma fé em Jesus Cristo, para você que diz que deseja ser arrebatado antes da grande tribulação, que deseja ser um vencedor, que deseja servir a Deus em espírito e em verdade, para que você possa ter uma atitude de fé e começar a provar aquilo que você declara com os seus lábios. Aquilo que eu declaro com os meus lábios precisa ser cristalizado por meio da fé. É assim. Deus criou o homem. Deus, ele estabeleceu uma salvação para a humanidade. Deus, ele estende a sua salvação. Deus, ele oferece a vida eterna. Deus oferece perdão. Deus oferece graça, misericórdia para todos os seres viventes. Para todos os seres humanos, desde os primórdios até agora. A graça de Deus é uma graça universal, é uma graça comum a todos. A diferença de nós, irmãos, que somos cristãos, que fomos chamados, é porque nós fomos chamados segundo o seu propósito. Os que não foram chamados segundo o seu propósito, são chamados para darem testemunho de Deus. A eles Deus oferece a sua salvação. A você, Ele aplica a sua salvação. Olha como que o Evangelho ele é lindo e completo. Deus, ele aplica a sua salvação na tua vida, você que foi chamado por Deus, você que foi escolhido, que foi eleito e predestinado para fazer parte da obra eterna de Deus, do projeto eterno de Deus, do supremo propósito de Deus. Só que agora ele olha para todos nós e espera de nós uma atitude, um procedimento de cristão, uma reação diante daquilo que nós estamos ouvindo. Nós estamos vivendo já no limiar da segunda vinda de Cristo. Nós estamos vivendo os tempos finais. O advento se aproxima.
O tempo do fim está às portas. Nós estamos vivendo o último momento da era da graça. Nós estamos vivendo no tempo de Laodiceia. Estamos vivendo um tempo de grande mornidão espiritual, de grande indiferença a Cristo e a sua palavra. Estamos vivendo num tempo em que o mundo é estranho. O mundo é mau. O mundo ele é cada dia mais estranho, mais frio. O mundo que eu falo é o mundo das pessoas, tá? É o mundo dos seres humanos. Lembra do texto lá de João 3,14? Quando diz, Deus amou o mundo de tal maneira. Esse mundo aqui é o mundo dos seres humanos. Ele amou as suas criaturas. De tal maneira que deu o seu Filho. O amor se manifesta com uma autodoação. Deus amou e Deus se entregou. Você ama, você está se entregando? Então precisamos entender que a dinâmica da vida cristã, ela consiste em uma doação de si mesma. A vida cristã consiste em você caminhar o caminho de Deus. Só tem um caminho, meus irmãos. Não há 2 caminhos. Não há 3 caminhos. Não há 2, 3, 4, 5 possibilidades. Não, há somente uma possibilidade. É o caminho sobremodo excelente. É o caminho de Deus. É o caminho da redenção. É o caminho do reino. É o caminho do amor. Se você quiser ser reconhecido como um cristão, então comece a rever conceitos e comece a mudar o comportamento. E quando eu falo mudar o comportamento, isso implica no arrependimento. Diga comigo, arrependimento. Fala para o irmão que está do lado assim, arrependimento. Olha só o versículo 27, 28 e 29 de Atos 17. Para buscarem a Deus, se porventura tateando possa achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, em Deus, né? E nele nos movemos e existimos, como alguns dos vossos profetas têm dito, pois dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, nós, os seres humanos, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata e pedra. Trabalhos pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, nos notifica a quem? A todos os homens, que todos, em toda parte, se arrependam. Deus notifica a esta assembleia aqui nessa manhã. Deus notifica aqueles que nos ouvem em suas casas. Deus notifica todos os cristãos de todos os ministérios. Deus notifica todos os seres humanos em toda parte, que todos se arrependam. Como podemos entender o arrependimento diante do serviço a Deus, diante do amor a Deus, diante do amor ao próximo, diante de uma adoração em espírito e em verdade? Esse arrependimento consiste na mudança de uma concepção, na mudança do teu pensamento, porque arrependimento no grego, metanoia, quer dizer mudança. Mudança essa que começa no coração. Não queira mudar a tua veste, a cor da tua roupa, não queira mudar a cor do teu cabelo, não queira mudar a cor da tua unha, não queira mudar aquilo que você come, as coisas que você vive, não queira mudar a tua vida exterior. Começa a olhar para dentro do teu coração e começa a mudar conceitos que erroneamente te afastam de Deus e fazem com que você, com que eu, com que nós vivamos uma vida religiosa sem realidades espirituais. Porque congrega aqui, porque congrega ali, porque sabe a doutrina, porque conhece isso aqui, porque sabe disso, porque o bisavô era pastor, porque o avô era pastor, o pai é pastor, eu sou pastor, os meus filhos serão pastores. Nada disso. Para que nós observemos os nossos corações e façamos a devida leitura de nós mesmos e busquemos a resposta. O que estamos fazendo nesta terra? Porque este mundo, o mundo de Laodiceia, o tempo de Laodiceia, as pessoas do espírito de Laodiceia, elas são extremamente egoístas e partidaristas. São extremamente políticas, religiosas. A hipocrisia está à flor da pele. O pecado está à flor da pele. A sensualidade está à flor da pele.
A maldade está à flor da pele, a injustiça, a desigualdade. É o tempo que nós vivemos, e esse tempo de Laodiceia é um tempo que não tem espaço para Deus. É um momento que não cabe Deus. O mundo não tem espaço para Deus, o mundo não quer Deus, o mundo ele não tem lugar para Deus. Você tem lugar para Deus no teu coração? Porque o tempo que nós vivemos é um tempo totalmente alheio a Deus e à realidade de Deus. É um curso de um mundo jaz no maligno, de um mundo cruel, maligno, que não deseja por Deus, que não quer Deus, que não ama a Deus, e como consequência não ama a criação de Deus, que são as pessoas, que são os animais. Até os animais, sabia disso? É aquele que consegue olhar para as coisas e ver valor nas coisas que Deus criou. É aquele que consegue olhar para a pessoa e ver Deus naquela pessoa. Ou você só vê Deus na tua vida? Deus está na minha vida, Deus está na minha família, Deus está no meu casamento, Deus está na minha casa, Deus é pela minha família, Deus é por mim, Deus está dos meus filhos, mas e o vizinho? E o colega de trabalho? E os irmãos? E os familiares? Onde está Deus? Deus está nas pessoas. Quantos creem nisso? Diga amém. Deus está nas pessoas. Se você deseja servir a Deus, você tem que rever o teu coração e começar a servir as pessoas, porque servindo as pessoas, você estará servindo a Deus. Amando as pessoas, você estará amando a Deus. Se aproximando das pessoas, você estará se aproximando de Deus. O arrependimento é um conceito que começa no coração. E mudando o conceito do coração, ele vai nos levar a um conceito de mudança de comportamento. Atenção, primeiro se muda a maneira de ver. Primeiro se muda o conceito daquilo que nós entendemos como vida. Primeiro começamos a mudar a leitura que nós fazemos da vida. Mudando essa leitura, mudando a maneira de enxergar, de interpretar, agora será mudado a maneira de nos comportar. Já pensou em mudar a maneira de você se comportar? Você já pensou em mudar a maneira de viver? Sendo mais sensível? Paulo declarou o caminho sobremodo excelente, que o amor ele não se ufana, ele não se orgulha. Você às vezes, porventura, tem se orgulhado daquilo que você é como pessoa? Você tem se orgulhado daquilo que você tem, que você adquiriu? Valores materiais? Você porventura tem se ufanado, tem se orgulhado daquilo que você conquistou como pessoa? O amor não se ufana, não se orgulha. O amor não se ensoberbece. O amor não se ressente do mal. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor, ele simplesmente não busca os seus próprios interesses. O amor sempre busca servir, se doar e se entregar. Este princípio estava no Verbo que se fez carne. Deus, ele não é Deus de palavras, Deus é Deus de ação. E nós não podemos ser cristãos de palavra, temos que ser cristãos de ação. Deus amou o mundo e ele veio morrer pelo mundo, pela sua criação. Deus amou os homens e veio se entregar pelos homens, enquanto esses homens ainda eram inimigos de Deus. Deus nos amou e derramou a sua vida pelos nossos pecados. Deus, ele prova o seu amor se entregando. É o princípio de Deus. Ele vem a essa terra, o Verbo se fez carne, e agora ele caminha para a cruz, e ele na cruz agora ele oferece perdão. Ele está de braços abertos naquela cruz para abraçar, para receber todos aqueles que se achegam a ele. O cristão, sim, e o judeu também, e o que não é nem cristão e nem judeu, que é de qualquer nação também, todos estão diante do amor de Deus,
e da salvação de Deus. É assim que Deus prova o amor. Ele se doa, ele se entrega. Arrependimento é isso que nós precisamos. Arrependimento é esta mudança interior. As pessoas estão olhando para fora. As pessoas precisam olhar mais para dentro de si. Enquanto estiver olhando para o outro, esqueceu de você mesmo. Enquanto estiver enxergando um cisco no olho do irmão, você vai esquecer de uma trave, de um pedaço de pau desse tamanho, que está na frente do seu rosto. Precisamos olhar menos para as nossas vontades, para as nossas necessidades, e começarmos a compartilhar a nossa vida, a nossa família, o nosso tempo, as nossas riquezas materiais, os nossos bens, o nosso dinheiro, tudo que somos e que temos, precisamos compartilhar. O amor é provado quando você compartilha. O amor não pode ser de palavras, mas de fato e verdade.